Boa noite. Boa noite. Procurador-Geral da República quer investigar Renan Calheiros, Delcídio do Amaral e Jader Barbalho. Eduardo Cunha nega ter recebido 45 milhões de reais para aprovar emenda favorável ao banco de André Esteves. Cortes no orçamento põem em risco o uso de urnas eletrônicas nas eleições do ano que vem. Sobe o número de casos de microcefalia no Brasil. O avanço da doença está ligado ao Zika vírus. Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, nega ter favorecido o BTG Pactual e, mais uma vez, diz ser vítima de armação por parte do Palácio do Planalto. A Procuradoria da República investiga se Cunha recebeu propina para ajudar o banco de André Esteves. Segundo o Ministério Público Federal, foi encontrado na residência de Diogo Ferreira, chefe de gabinete do senador Delcídio do Amaral, um documento com uma anotação indicando o suposto pagamento de 45 milhões de reais do BTG para Cunha. No documento estaria anotado que Cunha recebeu o valor para alterar a medida provisória 608, que tratava de bancos em liquidação. O BTG Pactual é dono da massa falida do Banco Bamerindos e teria interesse em poder aproveitar créditos fiscais que seriam propiciados pela medida provisória a bancos em liquidação. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que não conhece o chefe de gabinete de Delcídio e que a denúncia é absurda e fruto de armação. Então, se eu estou provando que os meus atos são contrários àquilo que está sendo noticiado, obviamente que a anotação ou qualquer coisa, além de ser mentirosa, só pode ser fruto de uma armação. Então tem que perguntar se efetivamente, em primeiro lugar, esse cidadão a qual foi apreendido se encontrou com ele mesmo, se isso estava em poder dele, que pode ter plantado depois. Em segundo lugar, se estava em poder dele, ele tem que justificar porque tem essa anotação e não eu. Após o Supremo Tribunal Federal determinar prisão preventiva, banqueiro André Esteves renuncia à presidência do BTG Pactual e do Conselho de Administração da Bovespa. Ontem, o ministro Teori Zavascki atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e converteu a prisão de Esteves de temporária para preventiva. Assim, o banqueiro não tem data para sair da cadeia. Ele foi preso na quarta-feira passada, acusado, junto com o senador Delcídio do Amaral, de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Para Teori, soltar Esteves implicaria risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal do caso. André Esteves está preso em Bangu. No BTG Pactual, assume o economista Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central e do BNDES no governo Fernando Henrique Cardoso. A Bovespa informou que o conselho da entidade vai se reunir oportunamente para indicar um substituto. Esteves foi eleito para o cargo na Bolsa de Valores em março deste ano. O mandato iria até agosto de 2017. Com a prisão do banqueiro e com a consequente queda no valor de suas ações, em torno de 7 bilhões de reais, o BTG negocia a venda de um de seus principais ativos, a participação de 12% na rede de hospitais DOR, por cerca de 2 bilhões de reais. Os sócios do BTG Pactual também negociam comprar as ações de Esteves, acionista controlador do banco. O presidente do PT afirma que o senador Delcídio do Amaral traiu o partido e o governo e marca reunião para decidir na sexta-feira se expulsa da legenda o senador preso. Delcídio está preso na carceragem da Polícia Federal em Brasília desde quarta-feira. Ele é acusado de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Num artigo publicado no site do PT, o presidente da legenda, Rui Falcão, reiterou as críticas ao senador e disse que o julgamento dele será político, pautado pelo Estatuto e pelo Código de Ética da sigla. No texto, Falcão diz que é inquestionável que o senador traiu a confiança do PT, do governo Dilma, de quem era líder no Senado e frustrou o seu próprio eleitorado. Logo que Delcídio foi preso, em nota, Rui Falcão criticou duramente o correligionário e chegou inclusive a ser atacado por integrantes do próprio PT e pela oposição por abandonar o senador Delcídio. Presidente Dilma Rousseff, que participa da COP21 em Paris, diz que está perplexa com a prisão do senador Delcídio do Amaral. Obviamente, eu fiquei bastante surpresa com a prisão do senador Delcídio. Não tenho nenhum temor sobre a delação do senador Delcídio. Eu tinha
E até disse a vocês ali que eu fiquei perplexa porque jamais esperei que isso pudesse acontecer com o senador Delcídio. No que se refere ao outro preso, que é CEO do BTG, eu o conheci muito pouco. Não tive relações sistemáticas com ele. Conheci bem pouco ele. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as dificuldades que o governo Dilma enfrenta esta semana na Câmara. As prisões do amigo de Lula, José Carlos Bonlai, e do líder de Dilma, Delcídio Amaral, aprofundaram uma crise que já parecia suficientemente profunda. Nós estamos entrando em dezembro, vai se aproximando o dia do início do recesso parlamentar e o tempo ficou curto para aprovar tudo o que Dilma precisaria aprovar no Congresso Nacional antes do Natal. Na madrugada desta terça-feira, a presidente vai voltar correndo de Paris, de uma reunião sobre aquecimento global, para tentar deter o derretimento da sua base congressual e aprovar ainda na terça-feira a proposta que autoriza o governo a rever a sua meta de superávit fiscal. Em vez de superávit de 55 bilhões de reais, o governo vai ter que fechar as contas do ano com 120 bilhões de reais e precisa da autorização do Congresso para fazer isso. Simultaneamente, Eduardo Cunha ameaça novamente abrir o processo de impeachment contra Dilma na Câmara se o PT não o socorrer na reunião do Conselho de Ética, que ocorrerá também nesta terça-feira para dar sequência ao processo que pode levar à cassação do mandato de Eduardo Cunha. O ano começou em crise e vai terminar em crise. A longevidade dessa crise expõe o miolo do problema. Já se sabia que a eficiência gerencial de Dilma Rousseff é uma ficção. Vai se consolidando a impressão de que também a capacidade de liderança da presidente da República é invisível a olho nu. Dilma Rousseff costuma dizer que ninguém vai lhe retirar a legitimidade que o voto deu na eleição do ano passado. Isto é uma bobagem. Há na praça uma pessoa que está conspirando diariamente contra a legitimidade de Dilma Rousseff. Chama-se Dilma Rousseff, essa pessoa que conspira contra a legitimidade da presidente Dilma Rousseff. Boa noite. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de mais inquéritos na Operação Lava Jato. Janot pede para investigar o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul e Jader Barbalho, do PMDB do Pará. Os pedidos estão em segredo de justiça. O procurador-geral aponta suspeitas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Renan diz que suas relações com as empresas públicas nunca ultrapassaram os limites institucionais e que está à disposição para prestar esclarecimentos. Jader Barbalho informou desconhecer a situação. A defesa do senador Delcídio do Amaral não se pronunciou. Na delação premiada que fechou com a Justiça, o lobista Fernando Baiano disse que o senador Delcídio do Amaral sustentou a permanência de Nestor Cerveró na Petrobras. Na delação, Baiano disse que Cerveró foi indicado ao cargo de diretor da área internacional da estatal pelo senador Delcídio. Cerveró assumiu o posto em 2003, primeiro ano do governo Lula. Segundo Baiano, o ex-ministro José Dirceu também teria participado das negociações. Baiano contou que ele e Cerveró tinham uma relação de amizade e que o ex-diretor ligou para ele para contar sobre a indicação. O delator disse ainda que a permanência de Nestor Cerveró no cargo era sustentada por Delcídio do Amaral. Baiano disse ao Ministério Público Federal que acredita que apenas negócios pontuais levados pelo senador para a diretoria internacional possivelmente geravam para ele alguma vantagem financeira indevida. Baiano não especificou quais seriam estes negócios e os valores recebidos. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Delcídio, senador do PT. André Esteves, banqueiro do BTG Pactual. Marcelo, empreiteiro da Odebrecht. Otávio Azevedo, empreiteiro da Andrade Gutierrez. Todos presos, submetidos à pressão para delatar. Pelo que vaza, a Andrade pagará multa de 1 bilhão e entregaria 2 senadores. Parece pouco para a empresa de Minas que tem e chegou a tantos braços e bolsos ilustres.
Na Odebrecht, apesar do torniquete, segue a decisão pelo silêncio de Marcelo. Odebrecht e Andrade Gutierrez são empresas com obras e relações em mais de 20 países. Empreiteira multinacional que expuser seus intestinos e os alheios estará liquidada nesse mundo. Delcídio já fez e tem como fazer muito mais estrago. É líder do governo Dilma. No governo Fernando Henrique, foi diretor de energia e gás da Petrobras. Mesmo não havendo espaço legal, nem empenho e desejo para se ir além da Petrobras, PT e aliados do agora, revelar-se como era desde antes serviria à profilaxia. André, banqueiro ou ex, tem relações que banqueiros têm com o poder aqui e em qualquer canto do planeta. Imagine-se se André contar tudo o que sabe, fez e viu. E perceba-se a diferença no tratamento, nas notícias e opiniões sobre políticos presos e quando presos são empresários ou banqueiros. Os políticos são a geni. Para os políticos vale todo e qualquer adjetivo, vale plantar qualquer coisa, vale até destruir reputação de quem já não tem. Para banqueiro, referências a brilho, audácia, sucessos, talentos e lamentos, perplexidade ou silêncios. Desses 4 presos, 1 é político e 3 são dos mercados. 2 empresários empreiteiros e 1 banqueiro. Essa diversidade já deveria bastar para se entender de vez o que há de profundo e sistêmico no cipoal que entrelaça a política e os mercados vários. Entender, para se entender, como fortunas são feitas no entra e sai, no vai e vem dessa gente esperta que vive da simbiose do leva e traz entre o Estado e os mercados e o Estado. Boa noite. Estudantes contrários à reorganização da rede estadual de ensino fazem ato e bloqueiam um dos cruzamentos mais importantes de São Paulo. Os alunos usaram carteiras escolares para interditar o cruzamento entre as avenidas Rebouças e Brigadeiro Faria Lima. Os estudantes são de escolas estaduais de toda a capital, mas principalmente da escola Fernão Dias Pais, que fica aqui em Pinheiros. No início da manifestação, por volta das 7h30 da manhã, houve confusão com a polícia militar. Mães de alunos de outros colégios também participaram da manifestação. O governador está tentando ganhar pelo cansaço, mas o número de ocupações a cada dia crescendo só aumenta e é mais um susto. E as paralisações vão ser uma propaganda pelos fatos, então é uma coisa que não vai parar por aqui, não, a luta não acaba. Marido acusado de matar fisiculturista em dezembro de 2012 em Natal, no Rio Grande do Norte, é preso no interior de São Paulo. Ele estava foragido havia quase 3 anos. De barba e cabelos crescidos, Alexandre Furtado Paes foi preso em Ibiúna, a 60 quilômetros da capital paulista, na tarde de hoje. Desde março de 2013, ele era procurado pela polícia, acusado de matar a esposa, a fisiculturista Fabiana Cagiano Paes, de 36 anos. O crime aconteceu em dezembro de 2012, quando a família, que é aqui de Osasco, na Grande São Paulo, foi passar férias em Natal, no Rio Grande do Norte. Depois que a investigação apontou que Fabiana morreu asfixiada dentro do quarto do hotel e que o marido era o suspeito, Alexandre Paes desapareceu. Ficou 2 anos e 8 meses foragido, até ser recapturado agora. Durante o depoimento dele, falou muito pouco, mas segundo a polícia, negou ter cometido o crime. Ele nega o tempo todo, ele não admite que foi ele, ele apenas fala que vai provar a sua inocência. Eu perguntei, mas por que você fugiu então? Aí ele abaixou a cabeça, começou a chorar e não respondeu mais nada. A polícia descobriu o paradeiro de Alexandre por causa de uma outra investigação, comandada pelo Garra, o Grupo Armado de Repressão a Roubos. A mãe de Fabiana foi pessoalmente à delegacia para ver o genro preso. A justiça demora, mas não tarda, Lê. Você vai pagar o que você fez com a minha filha. Você tá entendendo? Bem feito pra você. Dona Itália, que tatuou o rosto da filha no peito, diz que tem certeza de que o genro é o assassino de Fabiana. Conta que o casal morava na mesma casa que ela e que os dois não costumavam brigar, mas que a filha desconfiava que Alexandre tinha uma amante. Se ele não quisesse mais a minha filha, é só largar ela. Ela não foi achada na rua. Ele tirou ela da minha casa.
entendeu? Ela ia voltar para mim, ficar comigo, porque eu nunca abandonei as minhas filhas. Não consigo ter raiva, não consigo ter ódio, é tristeza, porque a gente não queria que nada disso tivesse acontecido. Ver ele desse jeito, ver minha irmã num caixão, pra quê? É só sofrimento, não tem raiva, só dor mesmo. Daqui a pouco, cortes no orçamento da União podem fazer com que eleitores votem em cédula de papel no ano que vem. E o perigo da microcefalia. O número de casos aumenta no país. O avanço da doença está ligado ao Zika vírus. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Líbero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Líbero. Inscrições abertas. Nesta segunda, no Todo Seu, tem o melhor do blues com os americanos Raphael Wessing e Whitney Shea, fazendo um musical impecável com quem? Com a Igor Prado Band. Tem ainda Esther Rocha fazendo o prato favorito do poeta Fernando Pessoa. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Estou te esperando, pode vir. Sobe para 1.248 os casos suspeitos de bebês com microcefalia. Os registros ocorreram em 311 municípios, em 3 estados e no Distrito Federal. A microcefalia é uma malformação do cérebro que pode trazer sequelas ao desenvolvimento da criança. Segundo o Ministério da Saúde, o avanço da epidemia está ligado ao vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e da chikungunya. Provavelmente conviveremos com este problema por algum tempo. Não há medida capaz de interromper abruptamente a proliferação do Aedes aegypti. De acordo com o novo boletim do governo federal, o número de casos suspeitos de microcefalia aumentou para 1.248, um aumento de 68% em relação ao número divulgado na semana passada. 7 mortes foram contabilizadas. Em uma delas, o teste para o Zika vírus deu positivo. O governo deve estabelecer nesta semana, em conjunto com secretarias de saúde estaduais, novos critérios para a classificação dos casos com o objetivo de acelerar a confirmação dos registros. A recomendação é combater os criadouros do mosquito Aedes aegypti, eliminando recipientes com água parada. Já as gestantes devem redobrar a atenção, usar repelentes, mosquiteiros, mangas e calças compridas. E o governo federal anunciou que o Exército vai ajudar no combate ao Zika vírus. O comando do Exército no Nordeste vai colocar 25 mil homens e mulheres nas ruas para auxiliar no combate ao Aedes aegypti na região. O governo confirma corte de 10 bilhões e 700 milhões de reais no orçamento da União para 2015. É o terceiro congestionamento só neste ano. As pastas que mais sofreram foram cidades, transportes e integração nacional.
De acordo com o governo federal, ficam de fora deste corte todas as despesas obrigatórias, como o salário de servidores, benefícios previdenciários e sociais e pagamentos do programa Bolsa Família. E o corte no orçamento vai poder ter reflexo direto nas eleições de 2016. De acordo com presidentes de tribunais superiores, o contingenciamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais vai inviabilizar a votação com urnas eletrônicas. Com isso, pode ser que os brasileiros tenham de escolher prefeitos e vereadores votando com cédulas de papel. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As contas públicas nunca estiveram tão ruins como agora. 2015 vai fechar com um rombo histórico. Se o rombo não for aprovado pelo Congresso na forma de uma revisão da meta fiscal, o governo pode ter problemas legais, contas rejeitadas pelo TCU, pedidos de processo de impeachment. Por isso, já anunciou esse corte de cerca de 11 bilhões nos gastos. Vai segurar o que puder, comprometendo até repasses para áreas prioritárias, o pagamento de despesas. Com o congelamento dos gastos, além de tentar evitar mais dor de cabeça do lado jurídico, também procura, claro, pressionar o Congresso para ver se consegue a tal aprovação da revisão da meta, o endosso para o déficit recorde das contas. Aprovação que ficou mais difícil com a prisão do líder Delcídio do Amaral, negociador do governo no Congresso. Agora, mesmo que vença essa batalha, a meta seja revista, para a economia não teremos qualquer alívio. O déficit ainda será histórico e pior, sem perspectiva de uma mudança maior no ano que vem. O governo não tem uma proposta mais consistente para colocar a casa em ordem. Com a recessão comprometendo a geração de impostos, fica querendo agora garantir receita extra com medidas polêmicas como repatriação de recursos ou a volta da CPMF. Nada de uma reestruturação maior dos gastos. Isso fica na conversa. Na prática, são só remendos para empurrar a situação com a barriga. Situação que está cada vez mais complicada. Veja só, o governo não consegue garantir o superávit das contas, superávit que seria usado para pagar os juros da dívida pública. E a dívida não para de subir, pressionada principalmente pelos juros altos. No acumulado do ano, os juros somaram mais de 426 bilhões de reais contra menos de 231 bilhões do mesmo período do ano passado. É como uma pessoa que precisa economizar para cobrir o cheque especial. Só que em vez de gerar uma sobra no orçamento, continua gastando mais do que recebe e a dívida do cheque especial não para de crescer. O que acontece numa situação como essa? A pessoa começa a ser vista como alguém que pode dar um calote. No caso de um país, isso leva ao rebaixamento da nota de avaliação de risco pelas agências internacionais, com consequente perda de investimentos estrangeiros. E mais, quem não tem sobra de orçamento também não investe, tende a adiar projetos, deixar de cuidar da casa. Sair da crise fica mais difícil. O governo gastador também ajuda a pressionar a inflação e o Banco Central, para evitar descontrole, pode subir mais os juros. Eu volto na quinta. Até lá. 4 professores da Faculdade Casper Libero acompanham as discussões na Conferência do Clima. Roberto Chiacchiri, Silene Vitor, Filomena Salemi e Tatiana Ferraz, que nos mostra os bastidores do gigantesco centro de imprensa da COP21. Não é à toa que esse é um dos espaços mais disputados de toda a conferência, o centro de imprensa, onde estão concentrados jornalistas vindos de todas as partes do planeta. United States. I'm from Algeria. Kenya. America and Taiwan, both. 2 nationalities. Para receber as cerca de 40 mil pessoas que vão passar por aqui até o dia 11 de dezembro, o Ministério das Relações Exteriores francês escolheu as instalações do Centro de Convenções Paris-Le Bourget, uma área de 18 hectares localizada em uma cidade vizinha à capital, o que os franceses chamam de banlieue. São 2 plenários preparados para sediar encontros filmados e transmitidos ao vivo, 32 salas de negociação, escritórios das delegações e estandes de representantes da sociedade civil. Tudo aqui é feito com material ecologicamente correto, desde a madeira reaproveitada para que todos os estandes tenham uma divisão. Tem também o copo de água que é personalizado. Cada jornalista recebe o seu para que copos de plástico não sejam utilizados. E lixo, nem pense em jogar em qualquer lugar. Tem que ser aqui, no lugar correto. Esses recipientes estão espalhados por todo o centro de imprensa.
A organização da conferência está baseada na excelência em ecorresponsabilidade, zero dejeto, zero desperdício, reciclagem de 100% do papel, um amplo dispositivo de triagem e transporte coletivo. Até os bebedouros possuem mensagens de conscientização sobre o desperdício. A gente só dá valor a ela quando fica sem. E aqui em São Paulo, desde o começo de novembro, o paulistano não tem dado folga ao guarda-chuva. Mas a boa notícia é que a chuva tem sido constante, não só aqui na capital, viu, como em todo o estado, e vem ajudando a elevar os níveis dos reservatórios. E deve chover mais nos próximos dias. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. O tempo fica bastante instável em todo o estado amanhã. A previsão é de chuva em todas as áreas, inclusive na região do Sistema Cantareira, que ainda precisa e muito de água. Mas a intensidade e o momento dessa chuva variam. No centro-oeste, por exemplo, o dia começa com sol, mas chove à tarde. A temperatura cai na região e em Votuporanga a máxima fica em 33 graus. Já em todo o interior pode chover a qualquer hora, máxima de 31 graus em Ribeirão Preto. E na faixa leste o céu fica nublado e garoa ao longo do dia por causa do vento úmido que vem do mar, máxima de 27 graus em Sorocaba. Amanhã aqui na capital, predomínio de céu nublado e garoa a qualquer hora, máxima de 25 graus. Na quarta, são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima sobe para os 28. E na quinta-feira, o céu fica nublado, com chuva a qualquer hora, máxima de 25 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima semana e até amanhã. A bicicleta é viável em São Paulo? Cidade Ocupada discute este tema. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.